Muito boa noite a todos vocês. Saúde. Eu espero que vocês estejam me vendo, escutando bem. Tá legal? Nós estamos aí caminhando para mais uma semana de aulas, né? Virtuais. Quem dera poderíamos estar dentro de uma aula presencial, né? Mas não estamos. Estamos vivendo numa época de reclusão, né? Dentro das nossas casas, mas já está passando, né? Eu acredito que o pior já passou, né? Bom, quero agradecer a presença de todos vocês e fazer um feedback com relação à nossa última aula, tá? Nós falamos sobre áreas de preservação permanente, tá? Falamos sobre os espaços territoriais especialmente protegidos, né? E adentramos dentro da reserva legal, ok? Dentro da reserva legal, certo? Bom, eu gostaria de fazer uma apresentação de tela, tá? Para que vocês pudessem verificar aqui uma... Estou com um problema aqui pelo Google, pelo Mozilla, né? Pelo Mozilla. Gente, não é fácil não. E essas questões aqui, né, tecnológicas, a gente às vezes se perde um pouquinho, né? No Google Chrome era mais fácil. Bom, se eu não conseguir fazer a apresentação de tela aqui, tá? Eu gostaria que você abrisse o material que eu já enviei para vocês na aula 8. Na aula 8, abrisse o material aí, tá legal? Para que a gente possa analisar na aula 8, na página 4, tá bom? Na página 4. Então, nós temos aqui, dentro dessa página 4 da aula 8, um quadro comparativo com a área de preservação permanente, APP, e a reserva legal. Ok? Vocês podem perceber que vocês estão aí, né? Tá todo mundo beleza? Tá? Deem uma olhada aí. Vou esperar em vocês localizar, tá? Para vocês localizarem aí. Beleza, vamos lá. Então, quero que vocês verifiquem verifiquem, por favor, esse
esse quadro que eu disponibilizei aí para vocês. Dei uma olhada nele aí, tá? Dei uma olhada nele aí agora, para a gente poder verificar, tá bom? Vamos lá. Não consegui fazer esse negócio funcionar, não. Muito complicado aqui no Mozilla. Bom, então, vocês devem verificar que existe a área de preservação permanente e existe a área de reserva legal, certo? A área de preservação permanente, ela tem a sua previsão lá no Código Florestal, no artigo 4º e 6º, tá? Em área urbana e área rural, ok? Já a reserva legal, ela tem previsão no artigo 12 e é só em área rural. A área de preservação permanente, ela tem uma exploração excepcional, situações assim, questão de utilidade pública, né? Ou de um relevante interesse social, que tem um baixo impacto ambiental. Já a reserva legal, ela tem exploração apenas como uma forma de manejo, né, florestal sustentável, que não permite o corte raso da vegetação. Então, por exemplo, dentro dessa perspectiva, a criação de gado, por exemplo, né, você tendo a mata, né, dentro da reserva, uma área de vegetação nativa, você, né, pode fazer a inserção ali, né, na floresta de plantação de capim, para que aquele gado possa desfrutar. Tá legal? Beleza? Esse é um exemplo, né? Isso já não acontece na APP, tá? Uma outra característica que leva a definir a APP da reserva legal, né, é a questão da incidência da lei, né? Como é que funciona para poder haver regulamentação quando houver alguma alteração concernente a dispositivo de área de preservação permanente? Olha, tanto pode vir por meio de um ato legal, né, do Poder Legislativo, como o próprio, né, chefe do Poder Executivo, municipal, estadual, federal, ele também pode apresentar algum decreto, tá? Algum ato desse chefe do poder, ok? Agora, em relação à questão, tá, da área da reserva legal, já não é bem assim, tá? Já não é bem assim, ok? Ela depende aí de uma certa, existe uma certa resistência, né, para que haja alteração por meio de ato do chefe de poder executivo, ok? E aí seria mesmo por lei, tá? Seria mesmo por lei, ok? Tudo bem? Vamos lá. Uma outra questão também muito importante que tem característica da APP é em relação ao percentual da propriedade, né, definido na própria lei. Essa é uma questão muito complexa quando a gente fala sobre APP, tá? Por quê? Porque se eu tenho um rio que corta a minha fazenda, eu não posso delimitar, falar, ó, vai ser 30 metros de um lado e de outro só de APP. Não, não posso. Não é igual a reserva legal, tá? Que o percentual é fixo. Onde que eu tenho uma área, por exemplo, de 100 alqueires e 20% dessa minha área, ou seja, 20 alqueires, serão destinados à reserva, tá? Um percentual mínimo. Já a área de preservação permanente, não. Ela acompanha a extensão daquele corpo d'água. Quanto maior a extensão, maior vai ser a área de preservação permanente, que vai ter que ter os dois, né, leitos do rio, tá? Ou do córrego, ou propriamente da nascente. Beleza? Tranquilo? Então essa é uma questão aí, né, que caracteriza bem uma área
né, de outra, tá? A APP da reserva legal, tá? Bom, existe uma outra questão também, né, que é em relação à indenização em caso de desapropriação, tá? Bom, a APP, existe uma discussão entre o STJ e o STF, né? A APP, quando ela vier a ser desapropriada, para o STJ ela não é indenizável, tá? Ela não é passível de indenização. Agora, já o STF aceita a indenização, né? Diz que haverá indenização, então já é uma questão que vai provavelmente parar, né, nos tribunais superiores para ser decidido, tá? Agora, em relação à reserva legal, existe uma indenização limitada da mata, né, em caso de desapropriação, tá? Essa indenização, ela é limitada, ok? Então, não vai ser da área toda, tá? Não vai ser da área toda que ela vai acabar trazendo a sua indenização, tá legal? Isso também vai depender do tamanho da área, em qual região que se concentra, né? Do país, etc, etc. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, mudando de assunto, né, que essa era uma parte que a gente tinha que falar sobre a questão, né, da APP e da reserva legal, tá? Nós temos aí, tá? Nós temos aí outras questões muito importantes que são a respeito, né, ainda na aula 8, tá? Sobre a reserva legal, tá? Sobre a reserva legal. Em relação ao seu regime de proteção, né, e explorabilidade sustentável, ok? Regime de proteção e explorabilidade sustentável da reserva, né? Pois é o que eu acabei de dizer para vocês, pois existe, né, a possibilidade de exploração da reserva para manejo da floresta, né? Para manejo da floresta. E isso está lá no decreto 5975 de 2006, ok? Decreto 5975 de 2006, ok? No seu artigo 2º. Então, eu gostaria muito que você olhasse aí no seu roadmap, tá? Pegasse o seu roadmap para que a gente possa verificar esse decreto 5975, beleza? Fala o seguinte, do plano de manejo florestal sustentável. A exploração de florestas e formações sucessoras sob o regime de manejo florestal sustentável, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá de prévia aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável, PMFS, pelo órgão competente do Sistema Nacional do CISNAMA, né? Entende-se por plano, né, de manejo florestal sustentável o documento técnico básico que contém as diretrizes e procedimentos para a administração da floresta, visando a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, observada a definição de manejo florestal sustentável previsto na Lei 11.284 de 2006. Então, dentro do artigo 2º, a gente consegue compreender que existe a possibilidade do manejo da floresta, tanto pelo poder público como pela pessoa, né, pelo particular, só que isso vai depender de um plano de aprovação, chamado PMFS, ok? Então, esse plano ele vai ter que ser aprovado para que se possa, né, trazer a autorização para a administração da floresta. Então, quando a gente fala da administração da floresta, né, nós estamos falando aí do quê? De não só preservar o meio ambiente, não só preservar a vegetação nativa, né, fauna e flora, mas nós estamos falando também da obtenção de benefícios econômicos. Tá legal? Então, a partir do artigo 3º seguintes, né, vai dispor sobre esse plano de manejo florestal sustentável, tá? E aí vai falar,
né, sobre a caracterização do meio físico e biológico, né, a determinação, a adoção do sistema de exploração adequado. Então, é bem burocrático, tá? Bem burocrático esse plano, né, esse plano de manejo florestal sustentável, ok? E a sua aprovação é por quem? Olha só que interessante. Dá uma pulada lá para o artigo 4º que você vai verificar o que eu estou falando. A aprovação desse plano de manejo, né, esse plano de manejo florestal sustentável, ele vai ser realizado, tá, pelo órgão ambiental competente. Quem? Quem que é o órgão ambiental competente? Conforme dispôs o artigo 2º de forma geral. O artigo 4º vem falar o seguinte, ó, o órgão ambiental competente é aquele detentor da licença ambiental. Então, ou seja, se nós estamos falando, tá, de uma área a nível municipal, então a Secretaria do Meio Ambiente Municipal é que vai ser responsável. Se nós estamos falando a nível estadual, competente para o licenciamento é uma secretaria estadual, então nós estamos falando sobre a CECIMA, do nosso estado de Goiás. Se nós estamos falando que, né, o órgão competente para o licenciamento é a nível federal, então nós estamos falando do IBAMA, ok? Tudo bem? Então, esse projeto aí, esse plano, tá? Ele deve ser muito bem elaborado, ok? Para ver esse desenvolvimento sustentável ali na reserva legal, tá? Na reserva. E tem um prazo também para que ele possa, né, ser autorizado, ok? Beleza? Geralmente, né, esse prazo é de 12 meses, tá? Prazo de 12 meses e aí tem que ser reanalisado. Tá legal? Tudo bem? Beleza, pessoal? Olha só, existem algumas áreas que são isentas desse plano, tá? Quais são elas? São as áreas de supressão de floresta e formações para uso alternativo do solo, ok? Desde que autorizado, né, pela autoridade competente, e manejo de florestas plantadas, localizadas fora de áreas de reserva, que não estão na reserva, tá? Aí é claro. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Então, nós voltamos aqui para o nosso material, né? Na aula 8, na página 3, vai estar ainda falando sobre o regime de proteção e exploração da reserva, ok? Outra questão muito importante também que a gente tem que especificar, tá? A questão das pequenas propriedades ou posses rurais familiares. O manejo sustentável da reserva legal, né, para a exploração sem propósito comercial, né, direto ou indireto, que seja para o próprio consumo, tá? O próprio consumo no próprio imóvel, olha só, independe de autorização dos órgãos ambientais competentes, tá? Não depende de autorização, ok? Desde que seja, não estou falando para ir lá e desmatar a área da reserva legal, não. Não estou falando isso. Eu estou falando de um manejo sustentável, tá? De um manejo sustentável, ok? Então, vamos ver o que fala o artigo 56, o artigo 56 do Código Florestal. Vamos lá? Olha só, abra aí o seu Código Florestal, tá? Olha que lindo. Eu vou abrir o meu Código Florestal. Olha que legal, tá? Vocês nunca imaginariam que vocês teriam que ler e estudar o Código Florestal. Beleza? Vamos lá? Artigo 56 fala o seguinte, tá? Artigo 56 fala o seguinte: o licenciamento ambiental de PMFS, olha ele de novo o plano, tá? De manejo florestal, comercial nos imóveis, a que se refere o inciso 5 do artigo 3º, se beneficiará de procedimento simplificado de licenciamento ambiental. Ou seja, o que fala o parágrafo, o inciso 5 do artigo 3º? Vamos lá?
Para efeitos dessa lei, entende-se por pequena propriedade ou posse rural familiar, aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo assentamentos e projetos de reforma agrária, né? Desde que atenda o disposto, o que está lá na Lei 11.326 de 2006, né? Lei 11.326 de 2006, que fala sobre a agricultura familiar. Tudo bem? Tranquilo? Então, compreenderam aí, tá? Que em se tratando de uma gleba rural, que seja gleba delimitada, né? Como de uma área familiar, né? Para a agricultura familiar, tá certo? Essa área, né? Ela não vai depender de um plano, né, de manejo florestal sustentável, burocrático. Vai ter que, ele é simplificado, tá? E o que compreende uma área rural familiar? E para isso a gente precisa ir lá no artigo 3º da Lei 11.326 de 2006, que estabelece a Política Nacional da Agricultura Familiar e os empreendedores, tá? Familiares rurais. Olha só o que fala o artigo 3º. Para os efeitos dessa lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo simultaneamente os seguintes requisitos: não detenha qualquer título área maior do que 4 módulos fiscais. 4 módulos fiscais, tá? Primeira coisa, utilize predominantemente mão de obra da própria família. Não é exclusivamente, tá? Predominantemente. Preste atenção. Nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento. Tenha percentual mínimo de renda familiar organizada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento na forma definida pelo Poder Executivo. Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. Com sua família. Beleza? Então, preste atenção. Olha como é que a gente precisa fazer um raciocínio, porque aqui nós já passamos por 3 ou 4 leis, tá? Então, verifica comigo aqui. Estão todos me vendo e ouvindo bem agora? Houve uma queda e agora estou de volta. Beleza. Bom, então preste atenção como é que funciona essa questão ambiental, tá? Nós passamos aí já por 3 ou 4 leis, ok? Nós estamos falando sobre espaços territoriais especialmente protegidos, ok? Dentro desses espaços, nós falamos de APP e de reserva. Dentro da reserva, nós estamos falando que existe um regime de exploração sustentável. Dentro desse regime de exploração sustentável, ele é regulado por uma lei, onde que é necessário um plano, né, de manejo florestal sustentável. E estamos falando que dentro desse PMFS, as áreas, declaradas áreas, né, rurais familiares, ou de empreendedorismo rural familiar, essas áreas elas terão esse planejamento simplificado, né? Não precisam passar por um processo burocrático de autorização, ok? Beleza?
E aí nós chegamos dentro da definição do que seria essa área familiar rural, tá? A lei federal vem dispor que ela não pode ser maior do que 4 módulos fiscais, tá certo? Ela não pode ser maior do que 4 módulos fiscais. Muito bem. Agora, o que é um módulo fiscal? Chegou aonde que a gente precisa entender, tá? O tamanho de uma área rural familiar para a gente ter noção do que seria essa área. Estou tomando uma coquinha, tá? Muito boa por sinal também, viu? Meu colega, meu amigo, irmão Henrique. Módulo fiscal, pessoal, é uma unidade de medida em hectares, tá? Esse valor, ele é fixado pelo INCRA para cada município. Cada município vai ter ali essa regulamentação do módulo. Então tem que estar tudo interligado com o INCRA, certo? Vai depender do tipo de exploração predominante no município, se é hortifruti granjeiro, se é cultura permanente, temporária, pecuária, floresta. A renda obtida no tipo de exploração, tá? Ou se existem outros tipos de explorações dentro dessa área, ok? E o conceito de propriedade familiar também, ele varia. Por que ele varia? A gente não pode comparar uma área aqui no centro-oeste, que é uma área totalmente diferente, voltada, né, para uma área de cultura permanente, de acordo com a sua logística, de acordo com tudo que nós vivemos, comparados, por exemplo, com a área lá na Amazônia, com a área lá no Rio Grande do Sul, com a área em Bahia, tá certo? Bom, então para vocês entenderem, em relação à dimensão, a Embrapa, tá, ela fornece os dados para que você possa incluí-los e verificar o tamanho de uma área, tá, de uma unidade familiar no estado de Goiás, por exemplo, no município de Rio Verde. É de 30 hectares, ok? 30 hectares, tá legal? Então, a medida é de 30 hectares, ou seja, 30 mil metros quadrados, tá? Agora, vamos supor, né, dentro do mesmo estado, vamos lá na Acreúna, na cidade do meu colega Henrique, 30 hectares também, tá? 30 hectares, ok? Anicuns já é 22 hectares, tá? 22 hectares. Vamos ver, né? Se aparece aqui, Iporá, olha só Iporá. Iporá já é 30 hectares, né? E na Ceolândia, do meu grande amigo Danilo, 24 hectares. Entenderam? Compreenderam? Isso é um estudo que tem que ser realizado pela secretaria competente para se chegar numa dimensão do módulo, tá? Para chegar à dimensão do módulo fiscal, ok? Então, essa medida ela equivale a um módulo fiscal. A legislação fala em relação à utilização da reserva legal para manejo é de 4 módulos. Então, nós vamos multiplicar, né, vezes 4. Se for em Rio Verde, 4 vezes 30 dá 120 hectares. Tá? 120 hectares. Beleza? Nós estamos falando de uma área, né, de agricultura familiar. Conseguiram compreender, pessoal? Viram que não é tão difícil assim? Tá? Conseguiram compreender? Viram que não é tão difícil? Então, esse módulo fiscal, tá? Esse módulo fiscal, ele vai ser delimitado de acordo com a legislação federal, tá? Que dispõe a Lei 11.326 de 2006, e a gente tem que analisar de acordo com cada município, tá? De acordo com cada município. Cada município vai ter a sua medida de área em hectares, tá? Em relação ao módulo fiscal, ou seja, a área em relação à área de agricultura familiar ou de empreendimento familiar, tá? Uma outra importante observação também, além da questão dessa área, né, para desenvolvimento
desenvolvimento dentro da reserva legal, né, de forma sustentável, além de não ultrapassar 4 módulos fiscais, ela também deve ser utilizada predominantemente por mão de obra de família. Tá? E aí, muito cuidado, porque a lei federal, ela não fala exclusivamente, mas ela fala predominantemente, ok? Isso quer dizer o que, predominantemente? Quer dizer que dentro dos órgãos de especificações, né, técnicas, quem tem que constar ali, né, que está exercendo atividade rural naquela área, é a pessoa, né, o pai de família, uma mãe de família, uma pessoa que ele tem a sua família, a pessoa responsável por desenvolver essa atividade, para que não haja choques de informação e conflito entre os órgãos, e aí depois acaba descaracterizando aquela, né, aquele benefício, aquela benesse que a área familiar rural possui e venha depois a ser lavrado um auto de infração, né, para aquele proprietário, para aquele produtor. Tudo bem? Tranquilo? Então isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Beleza? Tudo bem? Então seguimos aqui, tá? Seguimos agora em relação, ainda falando sobre reserva legal, da nossa desapropriação e a chamada indenização limitada. Bom, como vocês devem conhecer, nosso país ele ainda é composto por grandes áreas de latifúndio. Tá? O que são latifúndios? Latifúndios são áreas, né, que elas acabam não desempenhando a sua função social. Então, eu sou lá uma pessoa que tem, né, um grande interesse de ter aquela fazendona bonita, mas eu não utilizo ela não exerce sua função social. E isso aí pode agravar duas coisas. Né? Então, eu tenho uma propriedade muito grande, mas não a utilizo. Eu não planto na área, eu não exerço atividade de pecuária na área, de hortifruti e granjeira, não faço nada. Tem lá aquela área. Bom, essa área, né? Essa área ela pode ser utilizada para fins de desapropriação e essa área ser utilizada para que pessoas em pequenas glebas rurais façam utilização dessa área para exercer a sua função social. Além disso, com o latifúndio, né, quanto menos uma área ela exerce a sua função social, maior será a tributação do imposto territorial rural sobre aquela propriedade. Ok? Então, vamos ver o seguinte. Eu sou o Bruno, tenho uma área, né, de 1000 alqueires, uma área muito grande, certo? 1000 alqueires, muito bem. Dentro dessa área de 1000 alqueires, 200 alqueires tem que ser reserva legal. Então, é uma área para danar de reserva, hein? Muito grande. Me sobra 800 alqueires para eu poder dispor desses 800. Vamos supor que ali não passa rio. Tá? Então, eu tenho uns 800 alqueires ali para eu dispor. Eu não disponho desses 800 alqueires, eu não utilizo ele para exercer a sua função social. O imposto territorial rural, que é o imposto sobre a propriedade rural, a pessoa que é dona de uma terra, ele é calculado com várias variáveis, mas uma delas é em relação à sua função social. O grau de proporção que eu estou utilizando a terra. Então, se eu sou a pessoa que estou cultivando 80% da terra, que é o que me permite, porque os outros 20% é de reserva, obrigatoriamente por lei, então eu estou utilizando em grau máximo. Com isso, o imposto territorial rural, ele vai ser reduzido, tá? Ele vai ter a sua alíquota reduzida.
Agora, quando eu não estou utilizando a minha área e ela é considerada um latifúndio, eu, em 5 anos, vou ter a obrigação de pagar o ITR, que equivale ao valor da minha propriedade. E isso não é considerado quebra ao princípio da vedação ao confisco. Olha só, hein? Que interessante. Então, em 5 anos, eu vou pagar de imposto da minha área que eu tenho, porque o imposto não tem contraprestação, vocês sabem, né? Já expliquei isso para vocês. Então, em 5 anos, considerada como latifúndio, eu pago o valor da minha propriedade, só que de imposto. Tá legal? Então, essa questão da desapropriação é uma manobra que é realizada para que haja uma atividade naquela propriedade, certo? Haja uma atividade naquela propriedade, tá legal? Então, a desapropriação ela é realizada para que se dê oportunidade para que pequenos produtores, microprodutores, possam desempenhar a sua atividade rural naquela área que antes era um latifúndio. E por isso que nós falamos de desapropriação, tá? Muito bem, esse é um ponto que eu precisava explicar sobre a desapropriação. O outro ponto é quando nós falamos sobre a indenização em virtude da desapropriação. Se existe uma desapropriação, é porque existe um dono. Se o Bruno é aquela pessoa que é o proprietário daquele latifúndio de 1.000 alqueires, não faz nada, tem ali por ter, tá? Ok? Aquela área ali, se ela é considerada um latifúndio, ela vai ser desapropriada, eu preciso receber o valor equivalente ao que vai ser avaliado daquela área. E aí vai ser avaliado a área que se planta, a área que não se planta, se é uma área em que existe um nível, né, de superfície estável ou se é acidentada, tá? A área que existe, né, de APP, a área de reserva legal, ok? E aí, em se tratando da área de reserva legal, é que nós vemos o que o STJ já afirmou em entendimento, né? É que quando a área de reserva legal ela for desapropriada, claro que vai ser indenizada a pessoa que era a dona, né? Mas existe um limite. Não é da mesma forma como se fosse uma área agricultável, ok? E essa área de indenização, ela vai ser indenizada no processo de desapropriação, ok? Desde que haja uma exploração via plano de manejo florestal aprovado. Estão vendo aonde que eu queria chegar? Então, dentro dessa perspectiva, tá? Dentro dessa perspectiva, eu venho dizer a vocês que, em se tratando de desapropriação e indenização da área de reserva legal, tá? Essa área ela vai ter a indenização limitada, ok? Não vai ser avaliada da mesma forma como se fosse uma área de cultura, beleza? E ainda por cima, existe a questão da verificação se dentro daquela área de reserva legal existe o projeto de manejo florestal sustentável para a sua exploração. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza, vamos lá. Continuando aqui, nós verificamos ainda um ponto sobre a reserva legal, que é em relação à isenção do ITR e a averbação de reserva na escritura do imóvel, na matrícula do imóvel, certo? Vamos lá? Então a gente precisa ir lá na lei, tá? Ir lá na lei 9.000, lei 9.393 de 96,
tá? 9.393 de 96, beleza? Deixa eu ver se eu não coloquei errado aqui para vocês, eu acho que é 9.4. 9.394 de 96. Vamos lá. Lei 9.394 de 96. Muito bem. Essa lei, ela vai dispor ali no artigo 10, tá? Parágrafo 1º, inciso 2, em relação, né, às áreas de reserva legal que são excluídas da área tributável do imposto territorial rural, né? E essa questão tem tudo a ver com o que fala sobre a função extrafiscal desse imposto, né? Porque o ITR ele é fiscal, mas uma característica extrafiscal dele é em relação à isenção do ITR, tá? Então, vamos ver aqui o que fala a legislação, né? Vamos lá. Estou abrindo aqui. Mudou o meu navegador, eu não sei porquê, não sei se isso foi vírus, sei que eu estou apanhando pra cacete aqui, viu? Tá? Tá tudo mais complicado. Bom, então, até um posicionamento do STJ, que veio para poder sacramentar, que essa isenção, quando for isentada, né, a reserva legal do ITR, é necessário que haja a anotação disso na matrícula do imóvel, tá? Tanto é que isso existia no Código Florestal Antigo, tá? Existia no Código Florestal Antigo, ok? E também existe no Código Florestal Novo, tá? Agora, o que entra em choque é em relação dessa anotação precisar constar dentro do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, tá? Então, existe uma discussão que se essa anotação já estiver ter sido registrada na informação do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, não há necessidade que isso esteja na matrícula do imóvel. Mas, isso é uma corrente da doutrina que vem trazendo esse entendimento, tá? Ao contrário daquilo que fala o próprio STJ, ok? Que é necessário, sim, que haja a anotação na matrícula do imóvel, ok? É necessária a anotação na matrícula do imóvel, beleza? Vamos lá. Lei 9393 de 96, artigo 3º. São isentos do imposto. Então, nós estamos falando da isenção do imposto territorial rural, tá? O imóvel rural compreendido em programa oficial de reforma agrária, caracterizado pelas autoridades competentes como assentamento, que cumulativamente atenda aos seguintes requisitos: seja explorado por associação cooperativa, fração ideal por família assentada, não ultrapassa os limites, né, do artigo anterior, que é o artigo 2º, que vai falar sobre, né, por família 100 hectares na Amazônia Ocidental, 50 hectares, né, no polígono de seco Amazônia Oriental e 30 hectares se for localizado em qualquer outro município. O assentado não possua outro imóvel, apenas aquele que está ali, que é objeto, né, da programa de oficial de reforma agrária. Ok? Então, no período em que estiver constando a reforma agrária, ou seja, houve desapropriação lá atrás,
Estamos passando agora por um processo de desapropriação. Essa terra, então, ela vai pertencer, né? Ela já não é mais do proprietário, ela pertence ao órgão competente, tá? Ambiental. E agora, antes que essas áreas elas possam ser registradas, né? Até que essas áreas possam ser registradas aos seus respectivos, né? Pessoas ali, as famílias que estão assentadas, existe a isenção do imposto. Ou seja, iria incidir, mas veio o programa de reforma agrária e falou: não vai incidir. Tá? Não vai incidir. Desde que conste, de acordo com o STJ, que aquela área de reserva legal está em processo de desapropriação. E isso conste na matrícula do imóvel. Tá? Por isso nós falamos de averbação. Ok? Outra situação de isenção de imposto. O conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário, cuja área total observa os limites fixados no parágrafo único do artigo anterior, desde que cumulativamente o proprietário explore só ou com sua família, admitida a ajuda eventual de terceiros. Está vendo que a lei aqui, 9393 de 96, que dispõe sobre o ITR, já vem falando, né, especificando que a ajuda ela deve ser eventual de terceiros. Tá? Isso significa dizer que uma pessoa funcionária contratada pela família é ajuda eventual, sim ou não? Não, é ajuda eventual. Cuidado, tá? Cuidado. E não possua imóvel urbano. Então, uma pessoa, tá, que tenha 30 hectares localizado em qualquer outro município, tá, não vai o quê? Haver a incidência do imposto para esse proprietário, desde que todas o conjunto das suas áreas somadas, elas não ultrapassem o limite fixado, tá? Que é estabelecido no artigo 2º aí, 100 hectares na Amazônia Ocidental, 50 em polígonos de seca Amazônia Oriental e 30 hectares em qualquer outro município. Tudo bem? Tranquilos? Tá? Então, dentro dessa perspectiva, nós vemos, tá? Nós vemos aí como é que vai funcionar essa questão da isenção do ITR e da averbação, né, da reserva legal. Para terminar, em relação a essa questão, né, da anotação, nós temos lá no artigo 10, né, que eu citei, para a gente poder fazer a leitura, artigo 10, parágrafo 1º, no inciso 2. Tá? A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração tributária. Ou seja, o contribuinte tem que ir lá fazer o lançamento, né, e pagar, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se à homologação posterior. Ok, modalidade de lançamento por homologação. Parágrafo 1º. Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á, aí vem o inciso 2, a área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas de preservação permanente e de reserva legal previstas na Lei 12.651 de 2012, que é o novo Código Florestal, de interesse ecológico para a proteção do ecossistema, comprovadamente imprestáveis para qualquer tipo de exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, ou seja, não serve para nada aquela área. Tá? Sob regime de servidão ambiental, quando você faz, né, aquele pacto ali para o governo, para você receber uma graninha, coberta por florestas nativas primárias ou secundárias, ou que estejam em regeneração, alagadas para fins de constituição de reservatório de usina elétrica, autorizadas pelo poder público. Tá? Então, essas são as possibilidades aí em relação à questão da reserva legal. Beleza? Bom,
Nós falamos sobre a exploração, né, dentro da reserva legal e a sua recomposição, né? Sabemos que dentro dessa questão da área da reserva legal, se não for a seu manejo, né, de acordo com o PMFS, que é o Plano, né, de Manejo Florestal Sustentável, acaba recaindo nas responsabilidades. E aí nós temos responsabilidades cíveis, responsabilidades penais e nós temos responsabilidades administrativas, né? O que nós vamos ver, né, num outro momento na nossa próxima aula. Beleza? Tudo bem? Por último, para que a gente possa encerrar a nossa aula de hoje, tá? Nós vamos falar sobre as unidades de conservação. Unidades de conservação, ok? Então, as unidades de conservação, elas foram criadas, né, para que se possa ter ali, dentro daquela área, uma proteção, uma conservação dos recursos ambientais, né? Para esse é o objetivo, tá? Esse é o objetivo dessa criação da unidade, tá legal? Então, a unidade de conservação, inclusive, existe, né, hoje o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, chamado SNUC, tá? Que veio, né, por conta da Lei 9985 de 2000. A Lei 9985 de 2000 foi a lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Ela que cuidou. Lembra quando eu falei para vocês que lá atrás, que nós tínhamos um organograma, onde que no quadro, quem é o cabeça, né, dessa chave é o CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, e foi criado para que tudo acontecesse ali centralizado nesse CISNAMA. O CISNAMA tem do seu lado direito o CONAMA, que é o órgão, né, consultivo e deliberativo, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Do outro lado, o CINIMA, que é o Sistema Nacional de Informação, para dar publicidade à legislação ambiental, informação, educação, cultura, etc. E abaixo do CISNAMA, nós temos o órgão de governo, né, o órgão governamental, e o Ministério do Meio Ambiente, certo? E logo abaixo desses dois órgãos, nós temos os órgãos centrais, que aí já é aqueles que exercem a sua atividade de poder de polícia dentro do poder executivo e que cuida da parte, né, burocrática de quê? De executar aquilo que foi determinado em instruções normativas, em decretos, em portarias. Nós estamos falando do IBAMA, né, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Nós estamos falando dos órgãos seccionais, que no estado de Goiás é o SECIMA, a secretaria daqui, e a nível municipal, ou seja, local, a SEMA, que é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no nosso caso, Rio Verde. Beleza? Então, dentro dessa perspectiva, essas unidades de conservação, elas eram para ser delimitadas dentro do CISNAMA, só que o CISNAMA não conseguiu adequar isso, tá? Poucos funcionários, tudo tem que terceirizar para funcionar dentro, né, do governo. Então, houve a criação, né, específica para que cuide das unidades de conservação da natureza. E aí nós temos o SNUC, tá? E o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Ok? Então, esse SNUC, ele estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão, né, de unidades de conservação. Para que serve esse sistema? Esse sistema, ele vai conservar a unidade, o espaço territorial ali, tá? Os recursos ambientais que existem, ok? Que tenham características naturais, tá? Com objetivos simplesmente de conservações, ok? Simplesmente de conservação, tá? Essa conservação, ela inclui o manejo do uso humano, desde que compreenda a preservação, né, utilizando de maneira sustentável, trazendo uma restauração e recuperação do ambiente, tá?
para que isso possa produzir o maior benefício possível para a sua geração e a geração futura. É isso que é extraído, a vontade do princípio do desenvolvimento sustentável. Né? Então, além disso tudo que eu disse, né, existe uma outra situação que é a respeito da diversidade biológica, que ela deve ser preservada dentro daquilo que nós vimos no conceito de meio ambiente, lá na Lei 6.938 de 81, no artigo 3º, falando que o meio ambiente é o conjunto de leis, né, e normas, regras de interação física, química e biológica que abriga, rege a vida em todas as suas formas. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da tutela autônoma do meio ambiente. Estamos falando do ecocentrismo, tá? E aí precisamos ponderar a vida em todas as suas origens. Precisamos analisar o ecossistema terrestre, marinho, aquático, o complexo ecológico, tá? Tudo isso faz parte, beleza? A atmosfera, as águas interiores, solo, mar, subsolo, biosfera, fauna, flora, ok? Tudo isso está dentro daquilo que nós falamos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tá? Trazendo uma proteção integral desse sistema nacional, beleza? Tudo bem? Então, mesmo que o uso seja direto ou que o uso seja indireto, tá? Não envolve tanto a questão de coleta e uso e daquele que não envolve consumo, há necessidade de que isso se dê de forma sustentável. Tá? Essa exploração ela precisa se dar de forma sustentável dentro desse sistema. Bom? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Tá? Nós temos que o SNUC também, esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ele tem alguns objetivos, tá? Ele tem alguns objetivos. E esses objetivos, eles estão lá delimitados no artigo 4º da Lei 9985, ok? Vamos falar, dentre eles, os principais são contribuir para a manutenção da diversidade biológica, proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional. Então, vocês sabem do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, compreendendo em relação à Mata Atlântica, tá? Que hoje ela é bem reduzida no nosso país e que era esplendorosa antigamente. Então, é uma unidade de conservação. Tá? Sabe, o Parque Nacional das Emas, tá? O parque também em Goiás Velho, né? Agora eu esqueci o nome dele, daquele parque. Deixa eu ver se eu consigo verificar o nome daquele parque aqui. Parque em Goiás Velho. É o quê? É uma unidade de conservação. Para poder manter ele, tá? Para poder que haja desenvolvimento sustentável em compatibilidade com a preservação do meio ambiente. Tá certo? Tudo bem? O meu computador aqui está travando, eu não sei, ele deve ter pego algum vírus. Tá? Então, vamos lá. Essas são as unidades de conservação, ok? E outro objetivo também muito importante, tá? É a promoção e utilização dos princípios para a conservação da natureza no processo de desenvolvimento, ok? Proteger e recuperar, não é só proteger, recuperar também recursos hídricos, recuperar ou restaurar ecossistemas degradados, e aí tem até também um programa que chama PRAD, tá? Já foge um pouquinho desse sistema da unidade de conservação, mas tem tudo em relação à questão de recuperação e restauração de área degradada, tá? Beleza? E um outro muito importante objetivo é valorização econômica e social da diversidade biológica. Ok? Beleza? Então, é realmente para fins de proteção, tá? Proteção, e o homem, ele precisa se adequar para que haja um desenvolvimento sustentável. Tranquilo? Vamos lá. Dentro dessa perspectiva, né, das unidades de conservação, o primeiro parque que houve, né, criado no Brasil, foi o Parque Nacional do Itatiaia, em 1937. Tá?
foi com a edição do decreto 1713 de Getúlio Vargas, falando sobre a criação desse Parque Nacional de Itatiaia, né? É uma unidade de conservação, tá? É uma unidade de conservação, ok? Dentro dessas unidades de conservação, existem vários tipos de modalidade, tá? Existem vários tipos de modalidade. Essas modalidades, elas estão lá na Lei 9985 Lei 9985 de 2000, tá? Então, após a gente ver os objetivos, após a gente ver as diretrizes, né, a gente parte para as categorias de unidade de conservação a partir do artigo 7º, ok? E aí nós temos várias formas, tá? Nós temos a estação ecológica, nós temos a reserva biológica, nós temos o parque nacional, nós temos o monumento natural, refúgio da vida silvestre, ok? E entre outros. Bom, além de trazer aqui para vocês o que é essa área, né, de reserva, esse sistema de unidade de conservação, além de trazer os seus objetivos, além de trazer as suas diretrizes, né, que são dispostas ali a partir do artigo 2º até o artigo 5º da Lei 9985, é necessário também a gente observar que dentro desse Sistema Nacional de Unidade de Conservação existe uma responsabilidade tanto da pessoa física, né, da pessoa que vai ali visitar, por exemplo, o parque, mas também uma responsabilidade por parte do próprio poder público, tá? E aí eu quero que vocês, né, abram a Constituição Federal de vocês, lá no artigo 225 da Constituição. Constituição Federal, no seu artigo 225. Vamos lá. Preste atenção no que fala o artigo 225 da Constituição. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Beleza. Nós já falamos muito sobre isso daqui, tá? Nas nossas aulas de princípio. Bem de uso comum do povo. Expliquei o que é bem particular, o que é bem público, bem de uso comum. E essencial à sadia qualidade de vida. Olha o desenvolvimento sustentável. Agora presta atenção. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ou seja, é uma responsabilidade imposta constitucionalmente ao poder público em todas as suas esferas, federal, estadual, distrital, municipal, cuidar do quê? Do meio ambiente. E se nós estamos falando de responsabilidade do poder público sobre o meio ambiente, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação é uma forma de meio ambiente, sim ou não? Sim. Então, o poder público tem responsabilidade de criação, desenvolvimento, né, e manejo dessas unidades de conservação? Sim. Tá? E essas unidades de conservação, elas vão ser criadas por meio de aclamação, ok? Não basta simplesmente, por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente Municipal de Rio Verde querer criar o espelho d'água. Não, nós vamos criar o espelho d'água. Olha só, é uma unidade de conservação. Olha que legal, né? E aí querer escolher um técnico para poder fazer aquilo e pronto. Não, está errado. Aquela unidade de conservação, ela precisa também de intervenção da população. É necessário que abra espaço para que a própria população ela possa realizar, tá, a sua manifestação sobre a aprovação ou não dessa unidade de conservação, ou que forma que vai se dar essa unidade de conservação, ok? Então,
Até eu trouxe isso como matéria de questão para vocês na prova de A1, tá? Essa questão da unidade de conservação ser criada especificamente por uma pessoa responsável indicada pela Secretaria de Meio Ambiente. E esse projeto, ele é possivelmente, né, considerado como nulo. Tudo bem? Beleza? Então, essa é uma outra observação muito importante que deve ser considerado sobre as unidades de conservação. Tá legal? Tranquilo? Bem, nós temos, né? Eu destaquei aqui no quadro para vocês, em relação às unidades de conservação, está lá na página 5 do nosso material ainda da aula 8. Destaquei 5 unidades: estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. E daí existe o objetivo de cada unidade dessa e o domínio de quem que vai ser, se vai ser público ou privado. Então, olha só. Em relação à estação ecológica, ela tem o objetivo de preservação da natureza e realização de pesquisas científicas. O domínio é exclusivamente público. Em relação à reserva biológica, é para poder preservar o quê? A biota, né? E demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana, tá? Sem interferência humana, ok? E o domínio é especificamente público. O Parque Nacional é para preservação de ecossistema, tá? Possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental. O domínio também é público. Já o monumento natural é a preservação de sítios naturais raros, tá? Pode ser domínio público ou privado. E o refúgio da vida silvestre, ele tem como objetivo proteger ambientes naturais, tá? Onde se seguram condições para a resistência ou reprodução de espécies. E também pode ser tanto público como privado. Beleza, pessoal? Tranquilo? O que é isso? E o fauna? Fauna ou fauna? E o fauna? É isso mesmo que você perguntou? Isso aí, você está falando em relação às abelhas ou não? Porque aí tem fauna, tem muitos significados, tá? Se for em relação às abelhas, elas podem ser sim cultivadas dentro da área de reserva legal, tá? No caso, a apicultura, né? Ela pode ser, uma atividade que pode ser desenvolvida sim dentro da reserva, tá? Plenamente possível, plenamente possível. Tem uns que desenvolvem até sem projeto, sem nada, tá? Mas ela é possível sim, porque ali tem a condição de conservar o meio ambiente e não vai trazer nenhum dano, né? O que vai trazer ali é uma atividade, né, de um ser vivo, né, dentro da reserva. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, gostaria muito de agradecer vocês, tá, pela nossa aula de hoje. Espero vocês para a gente poder terminar esse conteúdo aula que vem, tá? E falar sobre a questão da reserva legal. Desculpa, das responsabilidades. Aula muito quente, hein? Responsabilidade administrativa, civil e penal. Beleza? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.